Oi! O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre o grande papa, o Ernest Hemingway, um pouco sobre suas obras e fazer um convite para você. Oi, meu nome é Jamília, eu sou médica, oncologista, para quem não me conhece. Eu amo literatura. Junto com a Ká, minha sócia, a gente tem um clube de leitura em conjunto, que é o Clube de Livros sobre Livros. E a gente, nesse ano, entrou numa entoada de ler e estudar bastante sobre o Hemingway. Não somos nenhum especialista no assunto, mas eu queria compartilhar com vocês algumas coisas algumas experiências que a gente tirou, algumas coisas que a gente aprendeu e falar um pouco sobre a obra dele. O Hemingway, ele foi criado ali pelo subúrbio de Chicago, ficava muitas vezes em Michigan também, ali passando o verão com a família, e desde cedo a sua relação familiar foi um pouco complicada. O pai dele, um tempo mais tarde, acaba cometendo suicídio. Isso vai ser um fato marcado e importante, inclusive pela forma, que foi com uma arma de fogo. E desde o início ali, sua relação com a mãe era algo conturbada, gente. A mãe dele vestia ele de menina e a irmã meio de menino. E dizem os especialistas, enfim, não sou eu que estou dizendo isso, até porque eu não sei muito bem se eu concordo, que isso explica muito dessa gênese dele, complexa e polêmica, dessa necessidade de mostrar essa extrema virilidade, essa testosterona no topo, de mulheres, guerra, violência, armas, que caça, domínio, que a gente vai ver que é muito da temática que o Hemingway vivia e abordava em suas obras. Depois que ele terminou o colegial, ele entrou em um jornal, acho que era o Kansas City, e escrevia pequenas reportagens. Logo ali começou a Primeira Guerra Mundial. No início, os Estados Unidos não tinha entrado, mas quando os Estados Unidos começa a participar da frente, ele tentou se alistar, mas por um problema de visão ele não foi aceito e se voluntariou para ser motorista de ambulância numa frente da Itália. Então, esse momento dele, em que ele foi motorista de ambulância na Itália, em que houve um bombardeio, ele ficou ferido e com esse ferimento e tudo, ele conseguiu salvar um soldado, recebeu a medalha de honra, tudo isso aconteceu, gente. E ele, no hospital, se apaixonou por enfermeira, viveu um grande romance, fantasiou esse romance, que isso ia virar algo a mais para após a guerra, o que não aconteceu. Isso serviu de substrato para ele escrever uma das obras dele, uns romances, que é Adeus às Armas, que vai retratar justamente isso. Esse livro, além de ter esse background dessa história, que a gente tem a enfermeira Catherine, que seria essa enfermeira por qual ele foi apaixonado e tal, a gente, além de ter essa questão biográfica, a gente tem descrições riquíssimas do que é um ambiente de guerra, tá? Com explosões, bombas, tiro, violência. A gente tem muitos livros sobre a Segunda Guerra, mas poucos livros sobre a Primeira Guerra. Junto com Nada de Novo no Front, Adeus às Armas consegue suprir essa carência que a gente tem. A gente também tem um momento de retirada aqui, e é muito interessante acompanhar essa retirada, né, dos soldados indo embora ali da Itália, voltando. Depois que ele voltou da guerra, ele morou em Ontário, no Canadá, morou em Chicago, conheceu a primeira esposa, a Hadley, que pra mim é uma mulher que ele sempre amou. E uma mulher que, apesar de tudo que aconteceu ali na vida privada deles, a gente pode falar sobre isso já, ela nunca abandonou ele. Eles tiveram um filho, o Bambi, e eles se mudaram para Paris, ali naquela década entre guerra, a geração perdida, sabe? Então a gente vai acompanhar essa mudança dele para Paris, essa geração perdida no Paris é uma Festa. Aqui o Hemingway vai descrever suas memórias, então é um livro de memórias entre 22 e 26 mais ou menos, em que ele viveu lá tentando aproveitar essa pungência cultural que existia em Paris para se tornar um grande escritor.
Então, esse livro é riquíssimo de histórias engraçadíssimas. A gente não sabe o quanto que aqui é verdade ou não, mas a gente vê a relação dele com o Fitzgerald, que é o autor de O Grande Gatsby. A gente vê também a relação dele com a Gertrude Stein. Além disso, a gente vai ter o Picasso, o Ezra Pound, o Ivan Shipman, o Ford Madox Ford. A gente vai ver aqui como começou essa obsessão de competição por corrida. Ele tirou aqui, ele confessa nisso que ele tirou aquela questão de quando começou as lutas dele, a parte do boxe lá em Paris. A fome que ele passou lá, o momento inicial de pobreza, conhecendo a Sylvia Beach do Shakespeare Company, como ela foi uma grande patrocinadora de fomento cultural pro próprio Hemingway. Um momento emblemático que a Hadley perde a mala com todos os escritos que ele tinha, porque no início de sua jornada como escritor, ele foi principalmente um escritor de contos. A gente tem publicado aqui 2 volumes pela editora Bertrand Brasil, que é o volume 1 e o volume 2 de contos do Hemingway. Todos entram nessas mesmas temáticas que a gente está falando. Pesca, boxe, corrida, guerra, vícios, mulheres, caçada, tourada, corrida de bicicleta. Essas temáticas sempre estão muito presentes. Então, nesse episódio, ela perdeu a mala com tudo que um escritor iniciante tinha para começar. Estava ainda tentando sobreviver e vender seus contos. E ele escreve um dos seus primeiros livros, que é O Sol Também Se Levanta. Já no final desse período aqui, a gente vê a traição dele, ele traindo a Hadley e começando o envolvimento dele com a Fyfe. Lembrando que o Hemingway teve 4 mulheres, depois a gente vai ainda conhecer a Martha, que vai ser importante em um outro episódio da vida dele, e a Mary, a sua última esposa, que acredito que foi uma das que mais sofreu com o fim trágico do Hemingway. Pausa porque faltou uma indicação. Eu fiquei o tempo todo aqui falando sobre as mulheres, as esposas do Hemingway, e existe um livro, Senhora Hemingway, da Naomi, que é um romance baseado nas cartas, livros, autobiografias, biografias alheias, das 4 esposas do Hemingway. Então, ela criou um romance. Algumas coisas ali ela teve que acrescentar, algumas coisas ela teve que complementar, algumas coisas não dá pra saber exatamente como foi, mas ela criou um romance sobre a história dessas 4 mulheres. E é um romance bem interessante, e fica aqui também com mais uma recomendação sobre o Hemingway para vocês. Outras obras que eu tenho dele aqui, mas essas eu ainda não li, é O Jardim do Éden, O Verão Perigoso e Por Quem os Sinos Dobram. Vou deixar para voltar por último para falar sobre O Velho Mar, porque isso aqui envolve um convite que eu vou fazer a vocês. Lembrando que Paris é uma Festa foi um livro que o Hemingway em vida começou a organizar, mas que foi publicado após sua morte, que sua esposa conseguiu finalizar essa organização de memórias que o Hemingway tinha desse período que ele viveu, os loucos anos 20 da geração perdida. Então, logo quando acabou esse momento de Paris, em 28, o pai do Hemingway, como eu tinha comentado com vocês, cometeu suicídio. O Hemingway já estava bem envolvido com essa questão jornalística e ele cobriu a Guerra Civil Espanhola, que originou esse livro aqui, ó, Porque os Sinos Dobram. E durante essa Guerra Civil Espanhola, lá na Espanha, foi que ele teve o grande envolvimento com sua terceira esposa, Martha, e aí já começou a ter traição com a Fyfe, e a traição da Fyfe foi a mais dramática, porque a Hadley, ela aceitou muito bem o fim, entre aspas, né? Ela tipo, acabou o fim, isso. A Fyfe não. A Fyfe vivia pelo Hemingway, então ela não conseguia imaginar a sua vida pelo Hemingway. A Fyfe chegava a amar seus filhos, porque seus filhos eram filhos do Hemingway. E um dos filhos desse relacionamento que ele teve com a Fyfe, porque ele teve 3, né? O Bambi com a Hadley, o Gregory e outro que eu esqueci o nome, com a Fyfe. O Gregory é uma figura bem polêmica, que tinha grandes conflitos com o pai e tinha sérios problemas com abusos de álcool, drogas, e que depois de um tempo mudou seu sexo para Glória. Mas, enquanto o Gregory, ele escreveu uma biografia sobre o pai.
E eu vou deixar a fotinha dele aqui. A Karine leu essa biografia e contou um pouco do resumo pra gente. E as coisas são bem polêmicas. Durante o relacionamento com a Marta, era um relacionamento meio que competição dos dois, uma coisa bem tóxica, sabe? Um não aceitava muito o sucesso do outro, os dois eram jornalistas. A Marta, ela teve esse impulso de virar uma jornalista de guerra muito pelo estímulo do Hemingway lá na cobertura de Barcelona, mas eles viviam na competição e era uma coisa meio estranha ali, de os dois se traindo, agressões... Negócio meio pesado e difícil. O fato é que o Hemingway, ele depois foi para uma cobertura da Segunda Guerra Mundial em Paris, no momento em que Paris estava sendo tomada, no momento que Paris já estava tomada pelos alemães e que estava naquele momento pré-retomada, pré-expulsão dos alemães. Ele conseguiu ir como correspondente de guerra para lá, roubando as credenciais da Marta. E a Marta sofreu um quebrado de pegar avião, barco, tudo para conseguir chegar lá. Um livro que conta um pouco dessa confusão, desse entrelace e o que o Hemingway causou em Paris, porque o Hemingway, ele resolveu montar uma milícia armada. Ele não podia, como correspondente de guerra, fazer isso, porque os correspondentes têm que ser meio que isentos, né? Ele montou a milícia armada para ajudar a retomar o Hotel Ritz. E a gente tem muito dessa história nesse livro aqui, que conta a história do Ritz nesse período. E a gente tem uns 3 capítulos dedicados ao Hemingway e sua empreitada muito louca, regada a muito champanhe, a muita arma, muito tiro, muita loucura e muita mulher. Porque também foi nesse momento que ele conhece a última esposa, que é a Mary. Logo quando ele se casa com a Mary, ele vai morar em Cuba e ficou 14 anos morando lá. Esse foi um período de que, do ponto de vista de escritor e do ponto de vista de saúde, a gente encontra a decadência do Hemingway. O cara serviu a Primeira Guerra Mundial, o cara acompanhou a Guerra Civil Espanhola como correspondente, acompanhou a Segunda Guerra Mundial não só como correspondente, mas como agente influente que tentou tomar de volta o Hotel Ritz. O cara participou do cisma ali do Partido Comunista Cubano, recebia a ligação do FBI, que o pessoal ficava achando que era algum tipo de esquizofrenia dele, e o FBI realmente estava investigando ele por essa ligação com o possível comunismo. E os escritos não estavam funcionando muito bem. Daí ele vem e escreve essa obra-prima, que é o meu livro favorito do Hemingway até o momento, do que eu já li dele até agora, que é O Velho e o Mar, um livro que mexeu comigo profundamente. E esse livro traz de volta essa fênix que vive essa pulsão da morte absurda e que tá o tempo todo se buscando loucura, buscando confusão, que não aguenta ficar parado, mas faz esse homem ressurgir do ponto de vista literário. E não só faz ele surgir, como faz ele surgir em grandíssimo estilo, porque ele ganhou o prêmio Pulitzer de 53 e também esse livro em 54 fez o Hemingway ser nomeado para o Prêmio Nobel de Literatura. Então, o período literário, se é que a gente pode dividir isso em caixinhas específicas, que a gente encontra esse livro, ele é o modernismo. E ele é uma novelinha que é uma parábola, como se fosse uma parábola bíblica. Então, ele vai querer te trazer alguma reflexão. Então, a gente vai acompanhar ali uma vila de pescadores na década de 40, em Havana, em Cuba, e ali o mar do Golfo do México. A gente vai acompanhar um senhor que já foi um grande pescador e que tá ali já há muito tempo sem conseguir pescar mais nada. A gente vai conhecer também o contraponto, porque é um livro que tenta fazer sempre contrapontos. É um jovem que simpatiza muito por esse senhor e esse senhor em busca de conseguir algo mais ali já no fim da sua vida, e ele vai enfrentar os moinhos de vento dele, fazendo alusão aqui a Don Quixote, separada as devidas diferenças no mar. Só que os dragões, meu amigo, que ele vai enfrentar não são simples moinhos de vento no mar, não, são tubarões e um peixe gigante, um baita marlin. Esse livro a gente vai ver tipo a primazia
do estilo literário do Hemingway. Lá em Paris é uma Festa, que é esse livro de memórias, a gente também vai acompanhando a formação do Hemingway enquanto escritor, definindo qual é seu estilo literário, que ele assim descreve. Eu sempre trabalhava até que tivesse alguma coisa acabada e parava quando sabia o que ia acontecer depois. Desse modo, podia ter a certeza de continuar no dia seguinte. Mas às vezes, quando iniciava um novo conto e não achava jeito de continuá-lo, sentava-me junto ao fogo, espremia nas chamas as cascas de pequenas laranjas cravo e espiava as fagulhas azuis que se desprendiam. Levantava-me, punha-me a contemplar o telhado de Paris e pensava: não se aborreça, você sempre escreveu antes e vai escrever agora. Tudo o que tem que fazer é escrever uma frase verdadeira. Escreva a frase mais verdadeira que puder. Se começasse a escrever rebuscadamente ou como se estivesse defendendo ou apresentando alguma coisa, percebia logo que podia cortar esses floreados ou ornamentos, jogá-los fora e começar com a primeira proposição afirmativa verdadeira e simples que tivesse escrito. Foi naquele quarto que decidi escrever um conto a respeito da coisa que conhecesse realmente bem. Era o que me forçava por fazer, sempre, e esse método constituía uma boa e severa disciplina. Ou seja, o Hemingway tem uma escrita mais seca, mais direta, com frases curtas, direto, algo bem jornalístico. Ele não fica floreando a coisa, enchendo de penduricalhos, ele tira toda essa gordura excessiva que pode ter no texto. E ele só escreve sobre o que ele conhece, então a gente vai ver essas temáticas que eu falei, que são temáticas da vida dele nas suas histórias. Foi naquele quarto também que aprendi a não pensar mais sobre o que estivesse escrevendo, desde o momento em que parasse até começar de novo no dia seguinte. Não ficar remoendo pós parar o processo de escrita, deixar o inconsciente dele trazer nesse momento de pausa a história, não o consciente ali direto. Desse modo, esperava eu, o subconsciente ficaria trabalhando no assunto e ao mesmo tempo eu daria ouvidos às outras pessoas e perceberia o mundo em torno de mim. Estaria aprendendo, esperava eu, poderia ler muitos livros a fim de não obcecar com o meu próprio trabalho e tornar-me importante para executá-lo. Uma outra característica do processo do Hemingway de escrita também é o que a gente chama de escrita iceberg. Ele te dá só o vislumbre da coisa toda, o resto ele está por baixo. Ele deixa para o leitor imaginar, pensar e refletir, né? Como a Karine fala, ele acredita no leitor, refletir sobre tudo que existe embaixo do mar, ali naquele iceberg. Então, ele não vai ficar te descrevendo tudo e tal, ele vai deixar coisas para você, para que você complete a cena, para que você complete a emoção e para que você sinta algo que possa completar dentro de si. Então é isso. Meu convite é te chamar para nossa leitura coletiva do Velho e o Mar, que começa agora dia 2 de julho. Eu vou deixar aqui para vocês o nosso Instagram e o nosso Telegram, onde a gente vai fazer as discussões. São 3 semanas de leitura, porque o livro é curtinho, tem mais ou menos 120 páginas e é uma história emocionante. Uma história que a gente vai entender o que é derrota, o que é vitória, o que é o homem querendo se desafiar e esse embate de homem e natureza. Não é à toa que esse livro levou o Hemingway aos prêmios que levou, e não é à toa que esse livro me marcou tanto. Então, vem ler com a gente.